produtora de vídeo AD Filmes. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Amém? Quando nós estamos em intimidade com o nosso Deus, na oração, no momento certo, Ele revela os seus grandes mistérios a nós. E nesta noite isso pode acontecer. Amém? Vamos ainda continuar com o nosso louvor, com 225. Todo crente vive dia e noite, até de noite, em grande batalha, não é? Contra o mal. E a gente precisa não ser mole, não ter medo, ter coragem, ser valente, certo? Valente até certo ponto, né? Contra o inimigo e vencer, amém? Na batalha contra o mal, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Contra o ismo com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente.
aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz. Se me sempre tome tu valor, cheio do Consolador. Se valente, o Evangelho a proclamar. Se valente, no Brasil, em terra ou mar. Se valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor. Se valente, oh que maravilha! Eu notei que verdadeiramente cheguei à conclusão mais uma vez, que para nós sermos valentes contra o inimigo, contra o mal, sermos valentes e vencer, nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá força e graça e poder para vencer o mal. Amém? Nos coloquemos sobre os nossos pés. Eu quero convidar-vos para estarmos fazendo uma leitura que muitos até sabem de cor e salteado, mas tudo bem, nós vamos ler. Eu senti de estarmos lendo como leitura oficial nesta noite. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, os 13 versos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, os 13 versículos que este capítulo tem. Vou ler aqui, acompanhe aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Último verso. Agora permanece
os três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, é com muita alegria, é com muito regozijo espiritual que levantamos a nossa voz ao céu neste momento. Te agradeço porque nós tiramos alguns minutos com os nossos joelhos dobrados, falando contigo, orando ao Senhor. Temos cantado esses hinos que foram mensagem para nós, a tua palavra lida, que também foi uma grande lição para nós, uma grande mensagem para nós, Senhor Jesus. Precisamos estarmos enquadrados nesta leitura. Tem misericórdia de nós. Eu te peço a bênção que nós precisamos para a sequência deste culto, querer estar abençoando o teu filho, teu servo, que vai trazer agora o ensinamento da tua palavra. Fica conosco, te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos agradecidos a Deus pelo dia que se passou, pelas vitórias, pelos livramentos, pela paz, pela alegria, pela nossa vida e muito mais por estarmos na casa de Deus, sentindo aqui a sua gloriosa e bendita presença. Quero te convidar para nós continuarmos assim, com o nosso coração aberto, voltado para o céu, como também para a sua palavra. Pastor Jonas vai estar trazendo de Deus um ensinamento, aquilo que o Espírito Santo já preparou, o Senhor entrega a nós. Pastor Jonas. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, e vamos meditar um pouco naquilo que a Bíblia nos ensinará na noite de hoje. O livro das Lamentações fica para frente do livro de Jeremias. Você abrindo a Bíblia, você passa o livro do profeta Jeremias e você chega no capítulo de número 3 e nós vamos ler os versículos 22 e o 23. Lamentações, as Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Diz assim a Bíblia Sagrada: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui nesse texto, mas primeiro eu quero fazer aqui uma observação com os senhores, ou recordar com vocês aquilo que os irmãos já conhecem muito, são instruídos nas Escrituras, mas eu quero me reportar um pouco mais no tempo do profeta Jeremias. Quem foi esse homem Jeremias? O que ele fazia? Qual era o seu ofício e a sua localidade de trabalho? O profeta Jeremias, ele trabalhou muito no seu trabalho profético em Jerusalém, principalmente quando o rei Joaquim estava
no poder do povo de Israel. A cidade de Jerusalém era uma cidade muito bonita, populosa, desejada e uma grande cidade. Uma cidade amuralhada. O rei tinha ao seu dispor um grande exército, era o melhor exército da época. As fortalezas da cidade de Jerusalém eram imbatíveis. Jamais alguém poderia, com os recursos da época, adentrar a cidade, a não ser que fosse permitido. E aquele povo que vivia dentro daquela grande cidade e fora também, eram fortemente guardados, protegidos de uma maneira ímpar na época. Os camponeses, as pessoas que trabalhavam na agricultura, na criação de gado, no plantio de lavouras, tinham uma segurança extraordinária. Eles se sentiam seguros, porque eram moradores em Jerusalém e pertenciam ao povo de Israel. Então, mas aquela cidade, por causa da sua grande segurança, a sua potência de guerra, eles começaram a confiar no seu poder aquisitivo, geográfico, as proteções também das montanhas à volta de Jerusalém, conforme o salmista falou, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Eram fortalezas e são fortalezas naturais. Além de toda essa fortaleza natural que era e que é as serras que cercam Jerusalém para dar vista longe, como torre de vigia, aquele povo se sentia um povo poderoso. Eles eram orgulhosos por pertencer ao povo de Israel e também ter o seu rei Joaquim e ser um povo forte, um povo respeitado. Por tudo isso e pela beleza da cidade e a fortificação que eles tinham, eles começaram a acreditar em si mesmos. Começaram a crer neles mesmos, o que é um grande perigo, viu, irmãos? É um grande perigo quando nós passamos a confiar em nós. Davi um dia disse: uns confiam em carros, isso muito antes desses acontecimentos, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Quero abrir aqui um parêntese na mesma mensagem. Enquanto a irmã e o irmão confiar em Deus, você estará em perfeita segurança. Confiai no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanece para sempre. Quer firmeza na vida? Quero, confie inteiramente em Deus. Acredite em Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é também socorro bem presente na angústia. Confie em Deus, não confie na sua mocidade, na sua beleza, na sua finança, na sua profissão, no seu título de doutor. Confia nisso não. Tenha, possua, é muito bom, é bonito ter essas coisas, porém a confiança do crente não deve estar nas suas riquezas, no gado que você possui, na sua empresa. E eu continuo insistindo com você,
Vamos confiar no Senhor que domina céu e terra. Então esse povo passou a confiar na força que eles tinham. Agora, quando o povo chega a confiar no poder, imagine o rei. O rei sossegou, tranquilizou, e a cidade de Jerusalém tornou-se uma cidade nefanda, cheia de orgias, de todo tipo de desejos que queriam, eles tinham e podiam executar, ninguém proibia nada, cada um fazia o que bem queria, do seu corpo, da sua vida e até da fé em Jeová, ou em Javé, como eles chamavam. Meus amigos, no meio daquele povo tinha um homem chamado Jeremias, o profeta Jeremias. E aquele homem começou a sofrer dores no coração, tristeza e até lágrimas. Aquele homem vertia nas ruas de Jerusalém, porque sabia que o futuro daquela nação estava inseguro por causa da sua desobediência a Deus. Ele chorava. Ele teve uma visão. Ele viu uma panela fervendo e a água quente fervente sendo derramada em busca de Israel. E naquela visão ele entendeu que aquilo ali era a insatisfação de Deus com aquela nação. Irmãos, nada é pior do que quando Deus fica insatisfeito conosco. Nós precisamos satisfazer as vontades de Deus. E uma das vontades de Deus é a nossa santificação. Uma vida santificada. Aquele povo desviou-se da santificação. E Jeremias, o profeta, pensou: eu preciso falar isso para esse povo. Eles precisam entender que precisam mudar de rumo, porque senão a derrota será sem defesa. Seremos derrotados. E não demorou muito, meus amados. Aquele homem começou a falar, dizer: gente, vocês mudem de vida, porque um país, um reino vai vir contra Israel. Israel vai ser levado ao cativeiro. Quando dizia isto esse profeta, eles riam na cara do profeta Jeremias. Dizer: como é que um bobo desse vai pensar que uma estrutura como esta que nós temos virá à ruína? Jamais nós seremos cativos de ninguém, porque nós somos poderosos, nós temos os melhores exércitos, a nossa cidade é amuralhada e nós somos uma potência. Então todos eram contra a mensagem de Jeremias, inclusive o rei. Se zangaram com Jeremias por causa da sua pregação, por causa da mensagem dele que não agradava aquele povo. É o que o pastor Marivaldo hoje, numa visita que fez à minha casa, junto com a irmã Maria, falava. O que vai se pregar daqui para frente? Preocupado com o amanhã desta igreja. E eu analisei a palavra dele, e isso me veio à mente. Existe razão para você estar preocupada e o irmão estar preocupado. Preocupe-se mesmo. E na sua preocupação, clame a quem pode te ajudar. Clame ao Senhor, é a única porta, é Deus. Clame pela salvação da sua família, da sua casa. É a única coisa que você pode fazer nestas últimas horas.
e dar ouvido à palavra de Deus. Deus hoje está nos advertindo aqui através da sua palavra. Tenha cuidado, não confie nisto que você é. Porque você não é, você está sendo, amanhã pode não ser. Você não é, você está. Ou mal ou bem. Você não é mal, você está mal. Você não pode ser bem toda a vida, mas você está bem. Então luta para que esse bem permaneça, clamando ao Senhor nosso Deus. Aquele homem foi parar numa cisterna. Jogaram ele numa cisterna para morrer. Por sorte, a cisterna não tinha água, era lama. E ele atolou-se até aqui, na lama, lá no fundo. Deus tocou no coração de um homem chamado Ebed-Meleque, que foi lá e emendou umas tiras de pano, uns trapos, e Jeremias lá no calabouço, na angústia, na dor, no sofrimento, na cãibra, por causa do frio do barro onde ele estava atolado, ele disse: nunca mais eu falo no nome de Deus. Não dou conta mais. Cheguei no limite. Você sabe o que significa chegar no limite? É quando as suas forças não dão mais. É quando o seu dinheiro lá no banco estoura o limite, o seu cheque chega e não é coberto. Jeremias se sentiu dessa maneira. Mas Ebed-Meleque foi lá, juntou um grupo de pessoas, arrumou uns trapos e desceu. Ele colocou debaixo das axilas, a Bíblia fala debaixo dos sovacos. E nós lá na Paraíba chama subaco. E segurou ele assim e puxou o homem. Quando ele saiu para fora, que ele olhou, o sol de Deus esquentou seu corpo, ele disse: eu vou continuar pregando a mensagem que o Deus do céu manda que eu pregue. E continuou pregando. Então, meus amados, Jerusalém não demorou muito, começou a entender que a pregação daquele homem era verdadeira. Porém, eles acreditaram tarde demais. Não deixe para crer muito tarde, não creia hoje. Não seja incrédulo por muito tempo, não acredite hoje na mensagem. E proteja-se com a graça, com o poder e a misericórdia de Deus. Porque a coisa vem aí. Escute aqui. A coisa vem aí. Livre-se hoje, esconda-se no esconderijo do Altíssimo. Esconda-se, hoje é o tempo. Não deixe para amanhã. Cuide hoje. Porque amanhã pode ser que você vai crer, mas será tarde demais. Aquele povo soube que uma nação com cara feroz vinha marchando em busca de Jerusalém. Chegou o mensageiro e disse: olha, vem uma grande nação aí, de cara feroz, marchando em busca das terras de Israel, e o destino é a capital, Jerusalém. Eles se autoconfiaram, disseram: não, aqui não tem problema, nós aqui temos café no bule, aqui nós temos como rechaçar qualquer nação. Porém, eles estavam sem a proteção verdadeira. Eles tinham dinheiro, eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham armas, mas não tinha a verdadeira proteção que você tem. Eles haviam perdido. Deus estava zangado com eles.
Porque se Deus não estivesse zangado com aquele povo, jamais aquela nação seria derrubada. Mas Deus estava zangado com o povo de Israel. Deus se zanga, viu, irmão? Deus se zanga com a gente. Eu ministrei uma palavra esses dias agora, numa das nossas igrejas, e falei sobre duas coisas. A primeira que eu ministrei naquela igreja foi sobre a correção. O que é uma correção e o que é uma provação. Provação e correção são duas coisas distintas, diferentes uma da outra. Correção é quando o filho erra e o pai pega o chicote e bate nele. Isso é correção. E a Bíblia diz: qual é o pai que ama o filho e não corrige? E se estáis sem disciplina, da qual todos os filhos são participantes, logo não és filho, e sim bastardo. O que é bastardo é o que não é legítimo. Nós somos legítimos filhos de Deus, através da reconciliação de Cristo na cruz do Calvário, reconciliando a criatura com o Criador, o pecador com o Salvador. Você é filho, você é filha, e Deus corrige o filho que ama, porque Ele é pai de verdade. Agora, provação é aquela que você faz uma análise introspectiva e diz: não, meu caminho está reto diante de Deus. É como Jó. A Bíblia diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E passou pela maior prova que um mortal pode passar. Ele não devia nada, mas foi provado. Entendeu? E Deus queria corrigir a nação de Israel por causa do seu desvario e do seu desvio, da sua desatenção às leis de Deus, a ordem e a palavra de Deus. A adoração do templo foi trocada por festas. Hoje nós estávamos nos preparando, ainda estamos, para ir à festa do aniversário da Júlia hoje, que completa mais um ano de vida. Mas primeiro nós vamos para a igreja adorar a Deus, depois nós vamos comer e beber. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Faça isso. E essas coisas vos serão acrescentadas. E esse povo lá esqueceu de Deus, do culto, da adoração, da humilhação diante do Pai que os havia criado. E agora, vem aí uma nação poderosa. Sabe o que era aquilo? Era Deus usando a nação da Babilônia, o rei Nabucodonosor, como uma vara que a mãe vai lá no fundo do quintal, no pé de amora, no pé de goiaba, corta uma vara, sabe? Tira as folhas e pega o molequinho, chilapo, chilapo, chilapo. Deus estava usando a Babilônia como uma vara para corrigir o seu filho Jacó, Israel. E quando a gente fala Jacó, Israel e hebreu, é tudo um povo só, gente. A nação deveria ser corrigida e Deus, olha, irmão, Ele não deixa passar sem a correção, viu? Fique esperto. Quem pode dar glória a esse Deus? Ele te corrige porque te ama, quer bem a você. Ele não quer que você vá para o cativeiro, por isso Ele dá uma sova para ver se você não vai. Mas os desobedientes e rebeldes não ouviram a mensagem do profeta Jeremias, que Deus havia usado. Deus estava com raiva, na verdade, mas disse: primeiro eu vou enviar um profeta para ministrar a esse povo. O povo pegou o profeta, prendeu, bateu, só não matou. Vamos sintetizar o assunto. Lá vem a nação. As muralhas não serviram de nada. Os exércitos estavam sobre os muros, porque tinha um muro, o muro e um antemuro. Eram dois muros. A cidade de Jerusalém tinha um muro aqui,
outro aqui, um corredor no meio, aquilo tudo cheio de exército em cima e fora da cidade. A vara de Deus veio quebrando tudo, sabe? Era a nação da Babilônia na mão de Deus como uma vara para bater no filho. Gente, quando Deus bate, dói. Chega para perto de Deus que a pancada é menor. Mas, pastor, que ignorância, Deus é amor. Deus é amor, mas a Bíblia diz que Ele é justiça também. Quem pode glorificar o Deus da justiça? Então, meus amados, a nação entra, invade Jerusalém, prende o rei, as virgens, os rapazes, as moças. Eles chegavam lá na casa daquele camarada requintado. Os soldados da Babilônia invadiam as casas, faziam o que queriam dentro da cidade. Tomaram a cidade, tomaram o poder. Jerusalém ficou envergonhada, com a cara no chão. Aqueles opulentos, moradores tudo triste. E agora, o que nós vamos fazer? E um olhar para o outro dizer, a nossa desobediência. Nós não demos ouvido o que o profeta Jeremias dizia. E agora estamos nestas. O que vai ser de nós? O que o rei da Babilônia quisesse que fosse. E foi o que aconteceu. Levou-os cativos para a Babilônia. Ficaram sem as suas moradias, sem a sua terra, sem a sua cidade maravilhosa, Jerusalém. Agora era uma cidade das muralhas quebradas. Escute, por favor, as portas derribadas. Jerusalém agora era um lugar que alguém passava e assobiava e dizia, não é essa a grande cidade que se falava entre as nações? Cadê ela? E os seus moradores sendo levados para o cativeiro. Nabucodonosor disse, leve a nata da cidade. Leve Daniel, procure homens sábios, leve também Ananias, Misaías e Azarias. Lá nós vamos mudar o nome deles. Tiveram os seus nomes mudados lá conforme os deuses da Babilônia. E foi aquela multidão de escravos, cabisbaixos, com vergonha, com medo de morrer no meio do caminho, chegaram na Babilônia. E os falsos profetas na Babilônia diziam, olha gente, vocês não tenham medo não. Falso profeta sempre tem. Vocês não tenham medo não, que isso aqui daqui 3 anos nós estamos tudo de volta em Jerusalém. Mas chega uma carta do profeta Jeremias, lá vem o homem de novo. Olha, vocês plantem lavoura, casem seus filhos aí na Babilônia, vivam porque o cativeiro será de 70 anos. Aí os falsos profetas dizem, não é isso tudo não. É o que muitos falsos profetas andam dizendo, não é desse jeito não. O caminho é mais curto, não precisa disso tudo não. Precisa sim, irmão, precisa disso tudo aí muito mais. Porque você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E tomemos cuidado porque Deus corrige o filho que ama. Vocês estão entendendo a mensagem? Deus é pai de verdade. Ele é tão pai que ele disse um dia da seguinte forma, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho do seu ventre que mama nela? É impossível, né? Uma mãe esquecer do filho. Deus disse, mas ainda que essa mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu não me esquecerei de ti. Estava dizendo Deus, eu sou o pai que lembra de você a todo momento. Foram para o cativeiro. E o tempo, os 3 anos que os falsos profetas profetizaram passou. E os 70 anos seguiram.
Muitos daqueles morreram. Muitos ficaram lá na Babilônia, 70 anos. Mas saiu um decreto do rei Dario. Disse, olha, quem for de Jerusalém, que queira voltar para a sua terra, voltem. Pode voltar, gente, para Jerusalém. E eles voltaram. Um grande número ainda de pessoas que quiseram voltar, outros não. Ficaram na Babilônia. Inclusive, nós não temos na lista dos que voltaram do exílio babilônico para Jerusalém, o profeta Daniel não voltou. Não se sabe. Possivelmente morreu na Babilônia porque ele serviu ao rei da Babilônia, serviu ao rei Nabucodonosor, a Belsazar, rei Dario. Ele serviu aos reinos medos e persa. Depois Daniel desaparece da história, não se conta a história dele voltando para Israel. Mas muitos voltaram e vieram para Jerusalém. Chegaram àquela cidade toda arrebentada. E Jeremias, o profeta, que diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos de todo consumidos. Escaparam com vida alguns, inclusive o profeta Jeremias, que não foi para o exílio babilônico. O rei da Babilônia permitiu que ele ficasse ali no meio do povo, consolando aquele povo. Jeremias não foi ao cativeiro da Babilônia. Então, meus amados, ele é conhecido na Bíblia como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque ele chorava por Jerusalém. Ele amava Jerusalém, ele amava aquele povo. Então, eles não foram todos consumidos por causa de uma coisa, por causa da misericórdia de Deus. Por misericórdia, Deus permitiu que ficasse um pouquinho de uma sobrazinha de israelitas. Sabe para quê? Para que a nação não se acabasse. Era a nação que Deus havia escolhido, um homem para ser o pai daquela nação. Deus amava aquela nação. Por esta razão, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, a nação não foi toda destruída. E aí Jeremias, nas suas lamentações, há momentos, ainda mais neste capítulo, que Jeremias chora, falando como a cidade, como que ele fosse a cidade. Ele chora, lamenta, usando palavras como se ele fosse o povo todo. Ele se colocou em lugar de todo o povo e chorava diante de Deus e se expressava diante do Senhor. E depois ele levanta a sua voz e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Agora, irmão, observando para a nossa vida hoje, muitos de nós estamos vivos aqui, ouvindo este homem rude, quase autodidata, ministrando a vocês. A misericórdia de Deus é que tem te sustentado até aqui. A tua família ainda não foi destruída por causa da misericórdia de Deus. O seu ministério, companheiro, não foi de todo destruído por causa da misericórdia de Deus. A nossa vida não foi ainda destruída pelo mal, porque nós pecamos demais. Vamos nos afastar do pecado, porque a Babilônia vem aí. A ira de Deus pode cair sobre nós. Afastemo-nos do pecado,
Porque você e eu, nós estamos vivendo por causa da misericórdia. Quando o destruidor vem para te destruir, Deus estende a mão, te livra, te guarda, te protege, não por causa que você seja altamente suficiente para ser protegido, é porque Ele tem tido misericórdia de mim e de você. Bendito seja Deus! Existem duas coisas muito parecidas. Uma delas é graça e misericórdia. Só que elas são distintas. Graça é uma coisa, misericórdia é outra coisa. O que é graça? Graça é um favor que se faz a quem não merece. É feito por graça. E você não merecia salvação, mas pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça. O ímpio desfruta da graça de Deus. A chuva é graça de Deus. O sol é graça de Deus. O vento é graça de Deus. Todos participam da graça, mas a misericórdia é estendida para filhos. Você é filho de Deus, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Você recebe bênçãos maiores do que arroz, feijão e carne. Você recebe também a misericórdia de Deus te acobertando. Gostaria eu de termos tempo para ir mais, mas vamos entender que toda ordem, toda decência depende de ordem. Mas no Salmo 23, e o versículo de número 6, o salmista Davi, em tempos passados, antes da destruição de Jerusalém, ele disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E de fato, ele foi acobertado pela misericórdia. Bondade e misericórdia de Deus até o fim. Teve uma morte bonita. Foi pecador? Foi. Pecou? Pecou. Mas era um pecador que se arrependia. Era um pecador que quando caía, ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, apaga as minhas iniquidades. Não retires de mim não me lances fora da tua presença, Deus, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Pedia perdão e misericórdia, e no Salmo 23, verso 6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Bondade e misericórdia, porque ele se humilhava diante de Deus, se afastava e pedia perdão do seu pecado. Temos que aprender esses princípios. O reinado de Davi foi um reinado tão bonito, que o reino nunca foi dividido no seu tempo. O reino foi um reino unido, Israel era unido. Depois de sua morte, Salomão assume o comando de Israel. Reino unido. Morre Salomão. Roboão se levanta como rei em Israel. O rei Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Orgulhoso, prepotente. Tinha um camarada também no reino chamado Jeroboão. E entre eles houve um desentendimento que nós não vamos entrar nele, e o reino foi partido ao meio, Judá e Israel. Então, meus amados, terminando a palavra, toma cuidado. Aliás, eu quero mudar a fala, tomemos cuidado, porque se nós continuarmos no mal, o mal nos alcançará. Se nós praticarmos o bem que Deus quer que façamos, principalmente em tê-lo em primeiro lugar como o Senhor da nossa vida, o bem nos acompanhará e nós teremos o direito de habitar na casa do Senhor por longos dias.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, que as misericórdias do Senhor dura para sempre. Amém? Que Deus nos ajude para que eu e você, que todos nós possamos continuarmos valorizando isso que Deus tem por nós. Ele teve misericórdia de nós, está tendo misericórdia de nós e vai continuar tendo misericórdia de nós. Que nós possamos estarmos firmados sempre daqui para frente, um pouco mais, na sua gloriosa e bendita palavra, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Nós iremos estarmos adorando ao Senhor, cantando o hino de número 400. E enquanto estivermos cantando, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, faça isso com muita alegria. Adore a Deus entregando o seu dízimo, a sua oferta, ofertando com muita alegria. E Deus vai continuar te abençoando poderosamente. Em Jesus, vivendo cada dia pela grande misericórdia dEle. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Oh, glória a Deus! Nós somos, irmãos, em Jesus, mais do que vencedor, porque Ele nos amou e a misericórdia dEle está durando sempre, sempre. Amém? Nós temos aqui ainda há tempo, está conosco de Vila Rica, Mato Grosso, João Ailton, Iracema Oliveira e Antancleto Oliveira, familiares da irmã Cida. Que bom ter vocês conosco. Fique de pé, essas pessoas, esses irmãos ali. Que bom ter vocês conosco. Que nós iremos dizer a eles, irmãos, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Que Deus continue vos abençoando vocês. E vocês são sempre bem-vindos aqui. Temos aqui alguns avisos. Comunicamos que dia 2 de fevereiro, segunda-feira, terá início as aulas do curso básico de teologia e dia 4 de fevereiro, quarta-feira, iniciará as aulas do curso médio de teologia. Informações mais detalhadas, procurar a irmã Marinácia
ou a secretaria da igreja. A Ousader avisa que amanhã, no Círculo de Oração, estará acontecendo com o tema o crescimento da família da mulher valorosa. Estará trazendo a palavra a irmã Jerônima, mãe da irmã Patrícia Gadelha, muito bem, de Goiânia, com participação dos conjuntos dos bairros Maranata e Céu Azul. Venham participar e traga mais uma. Deus tem uma bênção reservada para todos nós. Irmã Eliana. Outro aviso, nesta quinta-feira, no culto da bênção, vai estar pregando aqui, irmãos, quinta-feira, no culto da bênção, o pastor Eberson John de Camboriú, Santa Catarina. Então, quinta-feira, no culto da bênção, temos um pregador de fora aqui, o pastor Eberson de Camboriú, Santa Catarina. Vem você, traga a sua família e traga visitantes também para estar aqui recebendo a bênção de Deus, sendo abençoado no culto da bênção. Muito bem, vamos nos colocar sobre os nossos pés. Eu quero dizer a todos que o pastor Wellington e o pastor Hermógenes, eles viajaram, é o motivo pelo qual não estão conosco aqui. Nós estaremos orando por eles nesta oração. Parece que tinha uma outra coisa para mim falar, mas... Oi? Não entendi. Vem aqui, irmão, falar. De longe assim. Antecipação da reunião de obreiros. O irmão, era justamente isso, parabéns. Eu estava com um negócio na mente aqui, irmãos, mas só que a gente não conversou e eu acho que vai a não ser que alguém aí souber, eu acredito que vai até ter que ter uma mudança na ceia. É dia 7? Ah, então, muito bem. Então, isso é bom nós estarmos lembrando isso hoje, porque nós temos vários dirigentes de congregações aqui. Então, pelo fato da festa lá, do congresso da mocidade, que inicia dia 14, justamente dia 14, no dia 17, o 15, né, era a ceia, né? E vai ser antecipada, vai ser no dia 7. A nossa ceia vai ser dia 7. Os dirigentes das congregações podem estar aí, aquelas que irão descer, né? Pode estar aí sendo avisada, comunicada. E na sexta-feira da semana da ceia, na sexta-feira, se por acaso alguém tiver algum problema, alguma dificuldade e está precisando conversar com obreiros, nós estaremos reunidos aqui para estar atendendo aquelas pessoas que estão precisando de um aconselhamento ou está afastado e quer estar em comunhão. Venha e nós estaremos aqui para receber essa pessoa com muito amor, com muito carinho. Muito bem, vamos estarmos orando, despedindo desta reunião. Levante a sua mão assim ao céu. Querido e amado e poderoso Deus, nós te agradecemos por este culto tão alegre, tão abençoado pelo Senhor com a tua gloriosa presença, ó Pai. Te agradeço pela exposição da tua palavra que veio de Deus para nós, que nós possamos estarmos voltados para ela, vivendo e sendo agradecido pela grande misericórdia do Senhor. O Senhor tem tido misericórdia de nós, continue tendo misericórdia da tua igreja, do teu povo, despertando para o teu trabalho, conservando cada um de nós em santidade, olhando para o Senhor, sendo abençoado e sendo abençoadores. Nos dê uma noite abençoada, guardada pelo Senhor, amanhã um dia de vitória, um dia de bênção. Abençoe a sequência da semana, os nossos trabalhos, ó Deus, que o Senhor continue operando milagres, maravilha, amanhã no círculo de oração, nas congregações, nos cultos, ó Deus, abençoe ricamente o pastor Wellington, o pastor Hermógenes, onde estiver, dê a paz, dê a alegria, dê a saúde, dê os livramentos que eles precisam, ó Pai. Nos despede em paz, nos ajude em tudo, pelo amor do teu nome, nós te pedimos e te agradecemos. Ainda, Senhor Jesus, aproveitando a oportunidade, ainda há tempo,
está aniversariando hoje, a irmã Júlia, esposa do pastor Jonas, ela está ali, nós oramos por ela, já oramos, Senhor Jesus, lá na sua casa, mas mencionamos aqui mais uma vez, continue abençoando ela, ó Pai, restabelecendo completamente a sua saúde, dando muita paz, muita alegria, muito conforto, e que ela seja sempre alegre, não só no seu aniversário, mas sempre, que ela seja sempre canal de bênção para todos nós aqui. Cobre com teu precioso sangue, nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e também as consolações do Espírito Santo, continue com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. A igreja diz, amém e amém. Produtora de vídeo AD Filmes.